Você gostaria de saber por que 80% das empresas quebram antes dos 5 anos? Além de eu já ter mais de uma empresa que passou desses 5 anos fatídicos, a minha função aqui no MIG é estudar a fundo o motivo que leva uma empresa a ter sucesso e o motivo que leva outras a não ter sucesso. Antes de eu começar o assunto, para tudo, rola um pouco a página, se inscreve no canal e ajuda a gente a crescer e mandar essa informação para mais pessoas. Voltando ao assunto, eu vou falar nesse vídeo um dos motivos que eu acho principal que leva as empresas a fecharem as portas. Salve, salve família, tranquilidade? Sejam muito bem-vindos e hoje eu vou falar um pouco sobre um dos principais motivos que levam as empresas a fecharem as portas. Em toda empresa existem 3 funções básicas. A primeira função é a função do empreendedor. É a pessoa que olha para o futuro, que pensa na visão da empresa, para onde ela vai chegar. A segunda função é a função gerencial, é quem normalmente olha para o passado, é aquela função administrativa, que pega tudo que aconteceu e otimiza e trabalha com esses dados. A terceira função é a função operacional, é a parte técnica, é quem realmente coloca a mão na massa. No começo do empreendimento, quando você começa um negócio, normalmente você faz as 3. Você é a pessoa que cruza a bola e corre na área para cabecear. Isso é normal, mas nem por isso não precisamos nos atentar a essas divisões. Para ficar fácil de entender, eu vou fazer uma analogia que eu gosto muito de comparar. Então a gente vai comparar a empresa com um barco e o mercado com um oceano. Então a empresa de barco vai ser o que a gente vai estudar dentro de um mercado que é o oceano. Então como que a gente divide essas 3 funções? A primeira função, que é a função estratégica, é a analogia ao dono da empresa do barco. Normalmente ele está dentro do barco, mas tem pessoas que têm mais de um barco, então não necessariamente ele está no trabalho full time. Mas quando a gente começa, a gente sempre está dentro do barco. E qual é a função dessa pessoa? A função do dono do barco é decidir para onde o barco vai. O que ele vai levar? Se vai ter estoque, se não vai, se vai levar passageiro, se vai levar produto, como que vai funcionar? Para onde vai? Essa é a função estratégica, é a função que o dono do barco faz, ele decide para onde o barco vai. A segunda função é a função gerencial. Quem faz a função gerencial? É o capitão ou comandante. Agora eu não sei se é capitão ou comandante. Deu para entender, né? Que é quem está lá dentro e é responsável por pegar aquele barco e levar para o destino. Aquele destino que foi pensado na parte estratégica, que foi pensado pelo dono da empresa do barco ou pelo dono do barco para facilitar. Então o que o comandante faz? Ele garante que tudo lá dentro vai seguir as conformidades. É a pessoa que garante que a tripulação está funcionando, é a pessoa que pega os dados e analisa se está indo na velocidade certa, se está indo, e principalmente se está indo para o lugar certo. A terceira função é a função operacional, são os tripulantes, é quem garante o funcionamento do barco, é quem vê, é quem coloca combustível, é quem checa se o motor está funcionando bem, é quem faz a limpeza, é quem garante que a coisa está funcionando, quem bota a mão na massa. No começo do empreendimento, a gente faz essas 3 funções, mas aí está um ponto muito importante, que é o principal motivo das empresas quebrarem. Existem 2 casos que normalmente acontecem. O primeiro caso é quando a pessoa é a parte técnica, ele é somente o tripulante. Então, para dar um exemplo, a pessoa é um fisioterapeuta, um excelente fisioterapeuta e trabalha numa clínica. Tem cliente e está indo super bem. Ele resolve que ele quer ter a própria clínica dele. Só que quando ele monta a clínica, ele sai dessa função 100% operacional para ter que fazer funções administrativas e estratégicas. E normalmente ele não está pronto para isso. E como a gente sabe, um barco que só tem o operacional, que só tem tripulantes, não vai para lugar nenhum, porque se não sabe para onde quer ir,
qualquer lugar serve. Então esse é um dos maiores problemas. Se fosse para inventar uma estatística, eu ia falar que 90% dos casos acontece isso. A pessoa chega como um técnico e ela começa a se envolver tanto na parte técnica até que chega um ponto que não dá mais conta de fazer o trabalho e tem que contratar outras pessoas. E daí o que acontece? Essa pessoa não foi treinada para a parte administrativa e não foi treinada para a parte estratégica. E o que acontece? A pessoa acaba virando funcionária dela mesma e num médio prazo acaba optando por desistir. Qual é o segundo motivo que acontece, só que em menos escala? É quando a pessoa tem somente aquela veia empreendedora. Ela tem aquela gana por criar, por fazer acontecer e ela fica o tempo inteiro planejando e pensando no futuro. Só que o que acontece? Quando você só pensa para onde você quer ir, você precisa que as pessoas te levem para lá, se você não quer fazer. Mas no começo, como é só você também precisa pôr a mão na massa, porque só de dono de barco, o barco não chega em lugar nenhum. Então, recapitulando, quais são os dois motivos? O primeiro principal motivo é a pessoa é muito boa na parte técnica e quando quer montar o próprio negócio, acaba não tendo outras qualificações importantes para o desenvolvimento, a parte gerencial e a parte estratégica. E também quando a pessoa só quer ser a parte estratégica, só quer pensar no futuro, só quer criar planos, só quer ir atrás de investidor. Nenhum dos dois pontos funciona. Mas antes que você me pergunte, não existe uma porcentagem ou uma fórmula mágica, que a empresa tem que ser tantos por cento a parte estratégica, tantos por cento a parte operacional. Não existe isso. O que acontece é que à medida que a empresa vai crescendo, vai tomando forma, vão tendo colaboradores, aquele empreendedor, aquele presidente, o CEO, a pessoa que está no topo, ela normalmente acaba tendo mais funções estratégicas pelo conhecimento e também porque a hora dela acaba sendo muito cara para fazer tarefas operacionais e acaba tendo pessoas abaixo dela que faz isso. Mas só que para o seu negócio vai depender. Você precisa pensar em que momento você está e o que funciona melhor para você. A dica final é, você não pode negligenciar essas três funções. Você tem que separar um pouco do seu tempo para pensar na parte estratégica, separar um pouco do seu tempo para pensar na parte gerencial. Toda vez que você tem um empreendimento, ele te gera um monte de números. O que você faz com esses números? É a parte gerencial, é a administração que cuida disso. E também não pode esquecer da mão na massa. Se em algum momento você não estiver dando conta de colocar a mão na massa, você precisa ter algumas habilidades e competências que te ensinem a passar isso para outras pessoas. Aí entra a história de cultura, que é para outro vídeo. Hoje na sua empresa, o quanto você julga que você faz a tarefa estratégica, operacional e gerencial? Conta pra gente aqui nos comentários. Conta pra gente o que você fez para conseguir chegar no que você julga ser ideal. E se por acaso você ainda não chegou no ideal, não se desespere. Coloca aqui embaixo também que a gente vai se ajudando. Aproveita que já está vendo esse vídeo e eu vou deixar aqui duas outras indicações e vídeos muito interessantes que eu tenho certeza que você vai gostar. Obrigado por ficar com a gente até o final. Valeu!